Podem dividir-se os médiuns em duas grandes categorias. Médiuns de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Você escuta, você sente, você vê. Número 160. E os médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Número 65 e seguintes. Então, nas comunicações inteligentes, as pessoas, a forma de interagir das pessoas com os espíritos é de uma forma mais sutil, mais sublimada. Portanto, precisa-se ter conhecimento técnico ou conhecimento da teoria da espírita para melhor entender cada passo, cada situação daquelas que estão ali. Todas as outras espécies se prendem mais ou menos distintamente a uma ou outra dessas duas categorias. Algumas participam de ambas. Se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que, em todos, há um efeito físico e que aos efeitos físicos se alia quase sempre um efeito inteligente. Ou seja, sempre vai existir um pouquinho de cada uma. Ou vai existir mais efeitos físicos, ou vai existir mais efeito inteligente, mas elas duas estarão presentes na grande maioria das comunicações. Mas a gente separa algumas como mais física e outras como mais inteligentes, mais intelectualizadas. Difícil é, muitas vezes, de se determinar o limite entre os dois, mas isso nenhuma consequência apresenta. Sob a denominação de médiuns de efeitos intelectuais, abrangemos os que podem, mais particularmente, servir de intermediário para as comunicações regulares e fluentes. Então, os médiuns de efeitos inteligentes, aqueles que psicografam, que psicopictografam, que psicofonam e que produzem outros efeitos mais coerentes, mais regulares e mais constantes, que os médiuns de efeitos físicos nem sempre vão conseguir produzir aquele efeito e nem todo o ambiente é propício. Aliás, o ambiente para produzir uma manifestação mediúnica tem que ser muito bem selecionado, muito bem revisado. E assim, diante de todas essas situações, nós vamos ver e entender que as mediunidades, elas estão, efeitos físicos e efeito inteligente vão estar sempre entremeados, assim como a participação do médium e a participação do espírito vai estar sempre entremeada. Não existe uma comunicação só do espírito, não existe uma comunicação só do médium. Existe comunicação, toda comunicação é mista, do espírito e do médium. Assim, também, toda comunicação ela é relativamente mista em termos de efeitos físicos e em termos de efeito inteligente. A intuição, a inspiração, o pressentimento vai ser bem classificada como intelectual. Mas a psicografia, à medida que tem uma porcentagem de movimentação do espírito na mão do médium, vai ter uma porcentagem de efeitos físicos. Vamos continuar nosso estudo.